E aí pessoal, eu sou o Felipe Moura e vamos começar aqui então a edição de artigos da comunidade da Brasil JS Weekly. E eu sou o Jadson Gomes e essa semana aqui a gente vai trazer alguns artigos interessantes, como uma introdução ao Solid, projeto lá do Tim Berners-Lee, e também um case de performance lá na Netflix. E a gente já começa a semana com um artigo muito interessante e muito relevante, inclusive, que trata de nada mais nada menos do que a redescentralização da web. E é um artigo focado aqui no Solid, que é uma iniciativa do Tim Berners-Lee, que tenta tratar justamente sobre maneiras de manter a web aberta, descentralizada, diversificada e acessível a todos. É muito legal que nesse artigo aqui, quem escreveu o artigo lá no Medium, né, ele até comenta e que as ferramentas hoje em dia ainda não são tão modernas quanto a gente já tem lá no desenvolvimento web, mas é legal que remete ao início da web, quando a gente estava aprendendo lá HTML, JavaScript, CSS, né? Então é muito legal de começar a estudar sobre o Solid, começar a tentar fazer testes com ele, justamente para ir descobrindo como que funciona e também para ajudar o projeto a crescer, né? Acho que tem uma missão por trás aqui muito legal, que é de salvar a web, né? E de dar o controle total na mão dos usuários, né? Então a gente, né, como desenvolvedores e desenvolvedoras, a gente tem que pegar, entender essa tecnologia e começar a incorporar nas nossas aplicações, né? Só assim que a gente vai conseguir de fato mudar o mercado e mudar o mundo aí. E temos um artigo aqui muito legal, escrito pelo Ed Osmani, né? O Ed Osmani, lá referência no Google, principalmente sobre performance e outras tecnologias modernas aqui, e dessa vez ele traz um case, né? Um estudo de caso de performance na Netflix.com. Então ele mostra como que os engenheiros lá da Netflix, e acho que com a ajuda talvez do pessoal do Google lá, conseguiram lá reduzir, né, o tempo de carregamento da Netflix.com, né, não no celular, mas mais focado no desktop mesmo, e como que eles identificaram ali vários problemas que eles teriam, e é muito interessante de ver um grande player indo assim, né, tão a fundo em pequenos problemas, né? Eles mostram ali que eles tiraram o React de uma parte onde realmente não era necessário, aí colocaram Vanilla.js para, não precisa de React aqui mesmo, e nas outras páginas também foram ponto a ponto, assim, identificando grandes gargalos, né? E hoje a página, então, acho que eles conseguiram aumentar lá em quase 80%, 90%. Né? E é bem interessante também que ele comenta que não existe ali uma silver bullet, né? Uma bala de prata para resolver todos os problemas. Tem que realmente ir ponto a ponto e ir melhorando aos pouquinhos. E a gente tem um artigo aqui bem interessante, aqui, indicado e escrito pelo Eduardo Rabelo, que mora bem longe aqui do Brasil, mas está sempre participando aqui, acompanhando a comunidade brasileira, né? E que é um artigo sobre o ReasonML, né? O ReasonML. E ele fala que é um artigo escrito focado muito em functors, que vem lá, né, do conceito do paradigma funcional das linguagens, e ele fala sobre como podemos mapear os módulos para módulos dos functors. Então é um artigo muito interessante, ele está fazendo uma série de artigos sobre o ReasonML, e esse aqui é mais um da coleção. E para quem não sabe, né, eu até fui ler um pouquinho mais toda a série dele, né, que já tem vários artigos. Esse ReasonML, então, é uma linguagem de programação criada lá pelo Facebook, né, e é em cima do, não sei pronunciar, OCaml, OCML, sei lá, aquela linguagem funcional, e eles criaram essa camada em cima, então, com o ReasonML, e parece bem interessante, assim, né, e tem, inclusive, suporte para JSX, né, que é a sintaxe lá para componentes React, e também faz o build para JavaScript, entre outras linguagens. Então, é bem interessante e é bom a gente prestar atenção nesse tipo de tecnologia que surge, né, e que resolve vários problemas, né. O Facebook já usa tanto o OCaml e o ReasonML em várias aplicações, e então leiam essa série inteira do Eduardo Rabelo aí, que dá para entender um pouco mais, né, sobre como funciona. A parte de functors ali eu admito que eu não entendi, mas vou tentar na próxima. E essa semana saiu uma nova feature aqui na versão beta do Safari. Então, usuários de Mac têm a sua opção para usar o sistema operacional no modo Dark ou no modo Light, né? Usar no modo escuro ou claro, que inclusive é utilizado mais de noite ou não. E agora, diversas apps para Mac estavam se adaptando a isso, né? Só que a web, como é que fica para a web? Então, a Apple está lançando assim, essa proposta aqui que está entrando já no Safari beta, né? Em que com um CSS usando o Media Queries tu consegue dizer, olha só, se o usuário prefere usar um tema mais dark, então eu vou ajustar o meu site, né, para trabalhar com isso numa temática um pouco mais dark. Isso é bem interessante e é legal lembrar que eles também lançaram há pouco tempo agora uma feature para tu poder trabalhar também com os celulares que tem aquela pontinha em cima que tapa um pedaço da tela, né? Então começou com o iPhone numa das últimas versões e agora já tem outros dispositivos que copiaram isso também. E daí tu pode via CSS dizer, se o dispositivo tem aquela pontinha que tapa um pedaço da tela, então eu vou fazer um pequeno ajuste no meu site aqui, de repente eu vou deixar o menu lá em cima, mas o meu logo eu vou baixar um pouquinho ou alguma coisa assim. É interessante que eles estão lançando essas coisas, mas estão pensando, estão lembrando da web, né?
E uma novidade interessante que a gente lançou na semana passada é a loja da BrasJS. Então vocês podem entrar lá, a gente lançou os primeiros produtos, né? Entrem em loja.brasjs.org e a gente tem então um copo de cerâmica, térmicas e camisetas. Então entrem lá e deem uma conferida. E o Dev Alexandre, mais uma vez, indicando e escrevendo artigos aqui, dá pra ver que ele trabalha bastante com Preact, né? Então é muito legal isso. E nesse artigo aqui ele fala como gerar um APK, né, para uma aplicação PWA, né, uma Progressive Web App. E então ele mostra aqui em detalhes, né? Inclusive é bem extenso, né? Todos os passos eu achei bem exaustivo, até a quantidade de passos que a gente tem que dar para ter uma PWA, mas isso é só na primeira vez, né? Depois ele mostra que fica muito mais simples, né? Então tem diversas ferramentas, a Cordova, o PWA Builder, mas é muito interessante que dá para criar então uma aplicação com Preact e no final seguir todos esses passos e gerar uma APK para colocar lá no Google Play, por exemplo. É muito interessante porque realmente a gente já vem falando muito aqui sobre PWAs, né? Então para tu ter a tua web app rodando e sendo inclusive instalável nos dispositivos, mas a única desvantagem delas ainda no momento é que tu não consegue colocar lá numa store, né? Então assim tu consegue empacotar a tua web app, tua PWA e colocar lá na loja do Google para venda para dispositivos Android, venda ou no caso download e instalação. E chegamos naquele momento um pouco mais humorístico aqui, que é a tirinha da semana. Dessa vez a gente traz lá uma tirinha do pessoal do Comic Strip, que sempre produzem lá tirinhas muito engraçadas, né? E já começando aqui no primeiro quadradinho, tem duas pessoas trabalhando, alguém passando ali atrás, né? Que é o chefe, no caso. E uma pessoa pergunta, ei, chefe, que regra é essa boba, né? De não fazer deploy na sexta-feira, né? E eles meio que tirando onda, assim, com o chefe, né? E o chefe ali, humilde, talvez vocês estejam certos, né? Vamos viver aí, YOLO, né? Vivendo a vida louca, né? E aí depois corta para o próximo quadrinho, já é de noite, né? Umas 7h40 da noite, tá o chefe e outra pessoa conversando e um deles fala, as regras, né, estão aí graças à nossa experiência, né? A gente não está tentando ser irritante com essas regras. E o chefe diz, como eles dizem, né? A experiência é uma vela que ilumina somente quem está carregando ela, né? E aí a pessoa diz, bom, tem um bom final de semana, e no quadradinho ele mostra, então, pegando fogo em tudo, né? Depois do deploy. Isso é muito bom. E eu acho que uma referência aqui é que o pessoal que está debochando ali dessa regra são alguns desenvolvedores bem novos, né? E daí que fala ali que pois a gente inventou essas regras baseadas na experiência, já é um desenvolvedor um pouco mais experiente, mais maduro. Então, realmente é muito disso, né? Às vezes a gente começa e, isso aqui não precisa, acha que sabe de tudo e daí depois se quebra. Sim, e deploy da sexta, né? É consenso, né? Não dá. E com essa pérola a gente chega então ao término aqui da edição de artigos da comunidade, né? Eu espero que tenham curtido e, claro, se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho para acompanhar a gente aqui e dar um like no vídeo também. E um agradecimento especial também aos 6 colaboradores dessa edição e nos vemos na próxima.